Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, nós estamos já há algum tempo, desenvolvendo esse programa, o Evangelho e sua simplicidade. E nos últimos tempos, nos últimos meses, focalizando o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, é bom sempre nós lembrarmos que ele é a alma do Evangelho. Por que a alma do Evangelho? Porque ele contém toda a essência do ensino moral de Jesus. Então, aquele momento que Jesus sobe a um local com mais destaque para se dirigir à multidão, ele estava, na realidade, não falando apenas para aquele povo que estava ali, fisicamente presente, mas ele estava, na verdade, fazendo uma proclamação que, registrada e duplicada ao longo dos séculos, representaria toda uma nova proposta para a nossa civilização. Que proposta é essa? De melhoria da relação interpessoal, de melhoria do contexto da sociedade, levando ao aprimoramento dessas relações, ou seja, fundamentando-se na prática do bem. Ou seja, tudo aquilo que Jesus ensinou, falou no Sermão da Montanha, se resume naquele ensino que ele repete no Sermão da Montanha e em outras partes, que nós temos que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então, como que nós vamos amar a Deus? Fazendo apenas grandes orações, doações, rituais, cerimônias? Não. O amor a Deus, ele é configurado, ele é realizado através do respeito ao próximo como a si mesmo, porque o nosso próximo é o nosso irmão, o nosso próximo também é filho de Deus. Então, o Sermão da Montanha, ele tem realmente uma marca que é profunda, ela é importante, ela faz uma nova divisão para a humanidade, realmente antes e depois de Jesus. E hoje nós estaremos analisando mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vejam, limpos de coração, porque verão a Deus. Em primeiro lugar, nós temos sempre que repetir que a aventurança, que significa felicidade, futuro, destino, ela acontece não numa única e curta existência material, corpórea, mas nós espíritas temos a certeza que a aventurança é o resultado de uma escalada, de uma sequência de esforços dentro de uma trajetória espiritual, ou seja, conhecendo-se então a lei da reencarnação, das idas e vindas, para o cenário corpóreo. Então, como seres espirituais, viajores da eternidade, a cada vida, a cada reencarnação, nós vamos dando um passo, nós vamos aprendendo mais, e interiorizando para o nosso espírito, porque a lei de Deus está esculpida na nossa consciência, segundo o Livro dos Espíritos. Então veja, o que significaria para nós limpos de coração? É a singeleza da mente. Essa é uma belíssima definição. É o propósito puro, sincero das pessoas. É isso que é limpeza de coração. Então, os limpos de coração não estarão cultivando o ódio, a vaidade, o orgulho, a vingança. Mas os limpos de coração são aqueles que vão ter singeleza na maneira de agir.
e no relacionamento entre as pessoas, sinceridade. Então, amor à verdade e também pureza de sentimentos e de propósitos. Ou seja, não pensando em fazer ao mal a ninguém. Então, é respeitar ao próximo como a si mesmo. É isso que significa a limpeza de coração. E é interessante que Jesus, ele foi lembrado, né, por Allan Kardec, que trata inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, e traz aquelas considerações, aqueles relatos feitos pelos apóstolos, pelos evangelistas, de quando Jesus compara essa singeleza, essa pureza de coração ao coração de uma criança. Obviamente que uma criança de tenra idade, que tem essas características. Então, quando a gente nota aquela frase, por exemplo, deixar vir a minhas criancinhas, que muita gente usa como se fosse um chamamento exclusivo para a criança, não é isso. É aqueles que se assemelham a uma criança. E aqueles que se assemelham a uma criança, porque a criança, numa fase inicial da sua infância, ela é pura, ela é simples, ela é espontânea, ela não faz discriminação. Exatamente é essa singeleza a que Jesus estava destacando e chamando a atenção. Então é a pureza de coração. E isso é tão importante para nós, espíritas, porque nós vamos compreender então que a pureza ou a singeleza de coração, ela, pelo Espiritismo, nós temos a certeza de tudo aquilo que nós sentimos, expressamos, pensamos e falamos, geram ondas vibratórias. O pensamento tem vida. Segundo Emmanuel, o pensamento é o espelho da alma. Então ele reflete a nossa interioridade íntima, a nossa alma. Então, quando nós pensamos, tanto para o bem como para o mal, nós geramos uma onda vibratória, que pode atingir ou não as pessoas, dependendo de uma série de contextos e situações. Mas essa é a razão, inclusive, que nos centros espíritas nós temos as reuniões em que nós fazemos as irradiações ou as vibrações, lembrando dos doentes, das pessoas que estão aflitas, das pessoas que estão necessitadas. O que nós estamos fazendo? Doando sentimento, pensamento, canalizando para o bem. Nessa hora é que fica claro, então, o desejo de ajudar. E quando é feito com sinceridade e singeleza, aquilo chega no destino e realmente representa um reforço vibratório e espiritual para a pessoa-alvo. Agora, se nós pensamos mal, nós também produzimos reflexos negativos. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec tem um comentário, inclusive, sobre o pecado por pensamento. Ou seja, aquela pessoa que olhou para um próximo, pensou mal ou de uma forma indigna, ele já está, segundo a análise feita de frases de Jesus, cometendo um adultério. Foi o que Jesus disse e que Kardec comenta no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o nosso pensamento, ele realmente tem vida. Então quando nós falamos em singeleza, em pureza, é realmente a efetividade da leveza, pureza e singeleza de espírito, e não de corpo, de matéria ou de rituais. Porque no passado haviam toda uma série de rituais, de sequências formais, de lavar as mãos. Nós temos que lavar a mão, sim, muitas vezes ao dia, por uma questão de higiene, mas não como um hábito, né, que possa representar o lavar para tirar pecados, nada disso, para tirar impurezas espirituais, isso não acontece. Então a impureza espiritual, ela é retirada com o burilamento do sentimento e do pensamento.
Aí sim é que nós vamos fazendo essa autêntica limpeza espiritual. Então é importante nós considerarmos essas informações que nós temos desde a obra básica de Allan Kardec. Nós estamos citando aí em vários momentos o Evangelho segundo o Espiritismo, para entendermos, né, a função do nosso pensamento, do nosso sentimento. E tudo isso tem a ver com bem-aventurados, né, aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, Jesus está mostrando o valor da pessoa que busca cultivar um pensamento bom, que vigia-se individualmente, não fica vigiando os outros, ela vigia a si própria, o seu sentimento, o seu pensamento, e passa a fazer um esforço de cultivar pensamentos bons, inclusive endereçando-os ao próximo. Então isso é realmente a limpeza de coração, a singeleza, né, de coração. Então é essa atitude de candura é que dá aquela complementação, porque Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que significa ver a Deus? Não é aquela ideia que foi configurada no passado, né, e até expressa em telas, principalmente na Renascença, né, do homem vendo um Deus, um velhinho, um Deus personificado como um ser humano. Não é nada disso. Ver a Deus, o que significa? Vejam bem, Jesus demonstrou em todos os seus ensinos que nós temos que amar a Deus, mas fazendo a prática do respeito ao próximo como a si mesmo. Então, na realidade, quando nós estamos nos relacionando de uma forma mais adequada, coerente ou cristã com relação ao próximo, lembremos, ele é nosso irmão, nós todos somos filhos de Deus, nós todos somos herdeiros de Deus, como escreveu Emmanuel. Então, quando nós estamos agindo de uma forma coerente com os ensinos que Jesus nos trouxe, aumentando e detalhando os 10 mandamentos, né? Então Jesus foi um intérprete de uma lei divina, ele foi um intermediário para nos trazer mais detalhes sobre a lei divina. E o Espiritismo comenta tudo isso exaltando as leis morais, que Jesus focalizou em diversos pontos da sua existência entre nós. Então vejam, quando nós vemos a Deus, quando nós praticamos o bem. Quando nós vemos a Deus? Quando nós respeitamos o próximo. Quando que nós vemos a Deus? Quando nós honramos o nosso pai e a nossa mãe. Então vejam, todas as vezes que nós estamos cumprindo aqueles ditames, desde os 10 mandamentos, como da essência do ensino moral de Jesus, nós estamos naquela condição de ver a Deus. O que significa ver a Deus? É uma atitude coerente, onde nós mantemos uma sintonia vibratória. O ver, então, é uma sintonia. Sintonia vibratória com espíritos superiores. Sintonia vibratória com espíritos que agem em nome de Deus. Sintonia vibratória que vai nos garantir um equilíbrio nosso, mental, espiritual e, evidentemente, que colaborando com o equilíbrio do nosso corpo também. Então, ver a Deus significa tudo isso. Então, não é uma atitude de privilégio, de chegar no local, como se pensava no passado, e ver Deus. Não é nada disso. Ver a Deus é buscar uma sintonia vibratória com aqueles encarnados ou desencarnados que agem de conformidade com as leis divinas. É isso que significa ver a Deus. E é interessante que um grande missionário do interior de Minas, nós já falamos muitas vezes aqui sobre ele, Eurípides Barçanufo,
que viveu na cidadezinha de Sacramento no começo do século XX, né? Desencarnou em 1918, jovem, ainda com 38 anos de idade, vitimado pela epidemia da gripe espanhola, mas ele teve um trabalho notável de atendimento à comunidade, na área da educação, porque ele fundou escola, na área do público carente, porque ele criou farmácia e dava receitas homeopáticas, na área espírita, porque ele fundou o centro espírita, e juntando tudo isso, então, ele era caracterizado como o apóstolo do Triângulo Mineiro, né? O grande exemplo do bem naquela região de Minas Gerais. Mas Eurípides tinha uma paixão sobre Deus. No seu ensino no Colégio Allan Kardec, em vários locais, ele falava sobre Deus e a criação. E buscava, inclusive, despertar o interesse de seus alunos pelo conhecimento da natureza, até pela visão noturna, usando telescópios, identificando os planetas. Então, em tudo ele queria mostrar a grandiosidade, a beleza, a perfeição da obra divina. E ele escreveu um poema intitulado Deus. E aí ele diz o seguinte, que o que significa ver a Deus ou reconhecer Deus. Então ele começa a mostrar que nós vemos ou reconhecemos Deus desde as belezas que nós temos da natureza ao nosso redor, os campos, as flores, as montanhas, os rios e riachos, os lagos. Nós vemos Deus, diz ele, na beleza das galáxias, né? Naquelas estrelas fulgurantes. Nós vemos Deus na beleza do sol, nós vemos Deus em toda parte, na criança, né? Então ele começa a mostrar vários nuances ou vários aspectos da obra da criação e da presença do ser humano aqui na Terra, mas depois ele encerra esse seu poema Deus dizendo o seguinte, que nós vemos Deus também quando nós falamos Pai Nosso que estás nos céus. Então vejam, ele é interessante que ele demonstra, através desse poema, essa ideia de ver a Deus. E é exatamente isso é que nós temos que compreender o significado abrangente, profundo, de ver a Deus, e não aquela ideia muito materializada ou simplificada de ter um encontro com Deus, como muitas pessoas imaginam. Então, essa visão que foi alvo, foi a busca milenar de tantas as criaturas, é que nós vamos aprender na doutrina espírita o verdadeiro sentido e profundo de ver a Deus. Então nada como a simplicidade, a singeleza, a brandura, tudo aquilo que caracteriza a limpeza de coração para que a gente possa efetivamente ver a Deus. Então, essa bem-aventurança que nós estamos comentando hoje com vocês, amigos da Rádio Brasil Espírita, ela é muito significativa e nós encontramos muitas mensagens, né, que tratam desse assunto, que abordam esse tema, mas sem dúvida nenhuma o ver significa também o aprimoramento, o esforço de superação. Tanto isso é verdade que Allan Kardec coloca uma mensagem espiritual, né, encerrando o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8, né, que fala de bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Ele colocou uma mensagem assinada por Vianney, que viveu na França na primeira metade do século XIX e que foi um padre, né, da cidadezinha de Arles, muito próximo a Lyon, autêntico pregador do bem e da paz, que conquistava corações através do bem que ele fazia a toda a comunidade, mas ele tinha uma tônica.
em todos os momentos das suas prédicas, ele falava do bom Deus. E, em função disso, ele era muito procurado, né, enquanto encarnado, para atender a doentes. E desencarnado, ele também é lembrado por pessoas que pedem preces, que pedem ajuda, que pedem até a cura. E foi exatamente isso a que ele se referiu. Então, numa mensagem que ele escreveu do mundo espiritual, e Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, ele relata que, certa feita, ele foi procurado por uma mãe em orações, pedindo ajuda para a filha que estava cega, e que ela queria que ele, Vianney, o espírito, curasse a sua pequenina. E aí ele passa a dizer que, na verdade, nada daquilo que ele faz é por ele, mas ele faz em nome de Deus. Ou seja, ele não derrogaria leis divinas. E aí ele deu a entender que aquela criança, aquela menina, passava por provas, passava por testes, né? Então ela não poderia realmente utilizar a visão nessa vida, nessa existência corpórea. Porém, ele chama a atenção nessa mensagem exatamente: bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz que vós, que estáis aqui, que sente a felicidade, toca a felicidade, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da nossa terra não veem. O olho aberto será sempre pronto para fazer a alma às vezes falir, mas o olho fechado, ao contrário, está sempre pronto para fazê-lo alçar a Deus. Então ele mostra o valor, né, daquela prova da cegueira que a menina passava, mas significando que ela estaria com seus olhos, com a sua vista espiritual aberta para a compreensão da lei de Deus. Então isso é que é importante, é o exemplo da superação. Então, bem-aventurados, né, aqueles que têm limpos o coração, porque verão a Deus, tem na verdade explicações que fogem às vezes daquelas características ou do plano terra-terra, imediatista, material, e nós vamos compreender um sentido mais amplo, mais vasto, em direção à compreensão da espiritualidade, da certeza da imortalidade da alma e da certeza que todos nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, e que nós podemos vê-lo, ver a Deus quando o nosso coração ficar mais leve, carregando menos chagas de ódio, de vingança, de maldade, de malquerença, de rebeldia. E essa leveza é que nos dará as características que são conhecidas como singeleza, candura, coração limpo. E é nessas condições de paz de consciência é que, sem dúvida nenhuma, nós estaremos em condições de buscarmos, né, essa compreensão divina em qualquer parte. Então, esses esclarecimentos que nós trazemos a todos vocês nessa oportunidade, à luz do Espiritismo, procurando compreender os textos do Evangelho de Jesus com base nas interpretações feitas por Allan Kardec e por espíritos luminares, nos trazem realmente uma visão diferenciada, não é? E nós vamos ver então a razão da melhor condição que nós temos de aproveitamento das nossas existências, da nossa reencarnação, do nosso tempo físico, para que a gente aprenda a cultivar valores, valores que tragam, sem dúvida nenhuma, ao nosso espírito, que tragam à nossa alma aquilo que pode pavimentar, né, um caminho de mais tranquilidade, de mais serenidade, de mais paciência,
e com aquela vontade, esforço de superarmos impasses e dificuldades. E aí, sem dúvida nenhuma, nós estamos mirando a lei divina. E ao mirarmos a lei divina, significa que nós estamos procurando ver a Deus. Então, amigos da Rádio Brasil Espírita, esse é o comentário que nós tínhamos para essa oportunidade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, e convidamos a todos vocês para que prossigamos, né, nas próximas apresentações, nas próximas transmissões da Rede Brasil Espírita, para compreendermos em profundidade o Sermão da Montanha e o Evangelho à luz do Espiritismo. Até um próximo programa.